Boa noite, meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos aqui mais uma vez para fazer a leitura, a consideração e as reflexões do livro de Provérbios. Hoje nós aproveitaremos a oportunidade de falar sobre os 3 últimos versos do capítulo 17 que nós temos feito nas últimas semanas. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, ler conosco, fazer essas considerações, essas reflexões, mas se de alguma forma você não puder estar com a sua Bíblia, não tem problema. É só acompanhar comigo aqui no vídeo, fazendo as considerações devidas, né? E as reflexões tanto nos versículos que nós leremos, quanto naqueles que são referências paralelas, para que a gente possa entender um pouco mais do que o Senhor tem para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então vamos lá, livro de Provérbios, capítulo 17, versos 26 a 28. E o verso 26 ele diz assim: Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes ao que age justamente. O livro de Provérbios, no seu capítulo 17, nesse mesmo capítulo, mas uns versículos anteriores, no versículo 15, diz assim, que o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. E também no livro de Provérbios, mais no capítulo à frente, no capítulo 18, no verso 5, diz que não é bom favorecer o ímpio e com isso fazer o justo perder a questão. E a gente pode compreender que essa é a forma que o Senhor usou para expressar o que não é bom que causemos, que não é verdadeiramente bom que causemos males aos que são justos, ou seja, justificados no Senhor, castigando-os de alguma forma, diminuindo-os de alguma forma, usando sempre como injustiça. Parece um pouco óbvio dizer isso, mas não só não causar algum ato mal ou ato de prejuízo ou de diminuição contra o outro, mas também para entendermos que todo aquele que é justificado pelo Senhor, quando acontece um ato contra ele, é também um ato de transgressão contra o próprio Senhor. A amarração com quem é justificado com o Senhor, né, a amarração com este que nós estamos falando, é um ato de transgressão contra o ungido do Senhor. Então, não é uma conversa sobre impunidade, sobre aquele que é justificado pelo Senhor, ele pode assim agir livremente sem nenhum tipo de punição, não é isso. Mas o que é justificado pelo Senhor não pode ter e não terá o seu direito de justiça pervertido. Então é o Senhor declarando mais uma vez através do seu amor e através da sua sabedoria que aquele que é justificado no Senhor, ele é protegido pelo Senhor, ele é amparado pelo Senhor e defendido pelo Senhor. No verso 27 diz assim: Retém as suas palavras, o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. E como referência de aprendizado e compreensão, o livro de Tiago, no seu capítulo 1, no verso 19, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E é uma coisa que a gente pode compreender até como na nossa vida cotidiana. Dificilmente a gente vai encontrar um sábio que seja impulsivo, por exemplo. Porque aquele que é sábio é aquele que goza da sabedoria que vem do Senhor, aquele que busca a sabedoria que vem dos céus. Ele é uma pessoa que se dá a meditação daquilo que acontece, a reflexão de todas as coisas que estão ao seu redor. É uma pessoa que tem algumas características, ela pondera as situações, né? Ela exercita o conhecimento e o entendimento, e por si a sabedoria. Então ela pondera as situações, ela mede as palavras. Autocontrole e temperança são como as características que acabam se manifestando com mais força no seu comportamento, né? E acaba sendo aquela pessoa a qual a gente sabe que pode confiar, justamente por causa do seu caráter constante, do seu comportamento constante, do seu linguajar constante. E esse entende o valor, né, de cada palavra que nós pensamos, de cada palavra que nós refletimos, de cada palavra que nós falamos, de que todas elas têm um propósito e uma consequência, né? E que esse que detém esse conhecimento e a sabedoria, ele sabe dessa seriedade, né? E o verso 28
para nós fecharmos essa breve reflexão dessa noite e encerrarmos esse capítulo de uma excelente forma, diz assim: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. No livro de Jó, no capítulo 13, verso 5, diz que quem dera que vos calasseis de todo, pois isso seria a vossa sabedoria. E aí você pode dizer, mas Camila, esse verso é muito parecido com o verso anterior ali, com o verso 26. E até de uma determinada forma, e até um pouco do 27. Pode até parecer, mas eles não são iguais. Veja, no verso anterior a gente compreende que aquele que é sábio refreia a língua e é cauteloso quanto àquilo que fala, né? Que eles não exageram na verdade, que eles não lesam o próximo enquanto fala, e aí, pelo contrário, tem sempre o cuidado com a exatidão das palavras e até de encorajar, instruir ou até direcionar melhor o próximo. Como está lá no livro de Salmos, capítulo 39, versos 1 e 2, que fala onde guardamos, diz assim a passagem do Senhor, eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. E aí, na verdade, o verso 28, ele é uma confirmação do verso 27, porque fica assim pra gente a reflexão e a compreensão de que, se de alguma forma eu estou numa situação onde as minhas palavras elas possam ser de alguma forma atos de retribuição, ou seja, se eu sofri algum tipo de palavra, de golpe, de ataque, e aí eu não considerei, né, e eu me calei, assim estou agindo com sabedoria. Se eu refreio as minhas palavras, não reajo impulsivamente, assim estou agindo com sabedoria. Mas o contrário, né, fica a compreensão de que se eu de alguma forma retribuir todos os ataques, danos, palavras e situações com as palavras que eu tenho, com a força, com a voz que eu tenho, com a comunicação como um todo, aí sim somos considerados tolos. Ou ainda, inclusive, as conversações que são despropositadas, né? As conversações excessivas, sem nenhum controle daquilo que está sendo dito. E quando nós tomamos esse cuidado, né, de calar, muitas vezes pode ser que muitas pessoas, em muitas situações, se calem para serem consideradas. Por exemplo, quando há esse tipo de comportamento, onde pelo calar, pelo se proteger, pelo omitir, por ausência de responder, seja assim colocado e seja compreendido que a pessoa assim é sábia apenas pelo motivo de se calar, pelo motivo apenas de se omitir, esse é um tipo de busca de consideração e estima que a palavra de Deus ela não se agrada. Por quê? A busca pela sabedoria, pelo controle, pelo autocontrole, pela temperança de todas as coisas, não é uma busca pelo status de sábio, ou status de controlado, ou de comedido, ou ainda de santo nesta terra, e sim por exercitar todos os mecanismos que o Senhor, através do livro de Provérbios, está ali para nos dar sobre as nossas rotinas, sobre a nossa vida profissional, pessoal e familiar. É um caminho de busca, na verdade, de estima e consideração do Senhor para conosco, e não para que as pessoas nos considerem através da manifestação. É um foco em obedecer os valores verdadeiramente genuínos, né, dos céus declarado na palavra de Deus, para assim estar mais em ritmo, em sintonia com o céu, e não para parecer santo ou parecer glorioso ou poderoso diante daqueles que estão nessa terra. Essas foram as reflexões, os 3 últimos versos do capítulo 17. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui. E se de alguma forma, né, se você tem alguma dúvida, fique à vontade, coloque nos comentários, mas que assim, se o Senhor permitir, na próxima semana, que será um próximo mês, nós voltaremos com um novo capítulo, o capítulo 18 do livro de Provérbios, e mais algumas leituras e mais algumas considerações e reflexões daquilo que o Senhor tem para nos ensinar, e assim nós nos achegarmos mais a eles e sermos menos do que nós mesmos nesta terra. Eu agradeço a tua companhia mais uma vez e que Deus te abençoe.